Jonas, com sua esposa, a irmã Iranil já vão se retirando, né, porque eles têm compromisso, né, na igreja, também na casa do Senhor. Nós vamos ficar aqui com mais um casal abençoado também, trazendo a palavra do Senhor. E em seguida a gente vai fazendo aqui mais um programa, em nome de Jesus. Passa aqui os microfones para a irmã Ariane, que vai trazer a palavra, que Deus faça com ela o que está na mente dele. Irmã Ariane, é só a senhora. Boa noite, queridos ouvintes da Rádio Acaraú FM. Eu quero aqui mais uma vez agradecer o convite aqui, a parceria que nós temos com o irmão Jonas, o meu primo, com o irmão Francisco. Eles são uma bênção na nossa vida. Eu e meu marido amamos estar aqui na Rádio Acaraú FM e poder compartilhar uma mensagem de esperança. E nesse último programa, A Hora do Salvador, nós trouxemos uma palavra poderosa, uma palavra do coração de Deus que vai transformar a vida de todo mundo que ouvir. Porque o tema dessa mensagem é o poder de fechar brechas e viver princípios. E que nesse ano de 2023 nós possamos fechar todas as brechas que bloqueiam a nossa vida, que travam a nossa vida, e que nós possamos viver uma vida de princípios, uma vida de propósito e ter uma vida abençoada, uma vida de promessas, vivendo as promessas que Deus tem para o seu povo, para todos aqueles que crêem em Deus e colocam a sua vida perante o Senhor. Então, nós vamos começar aqui com a palavra, porque se tem uma coisa que é certa, é aquilo que você planta, você colhe. Então, vamos semear bem para a gente poder colher bem. Porque não adianta eu semear uva e querer colher morangos. Eu vou colher aquilo que eu semear. Isso é muito importante, nós precisamos guardar isso na nossa mente. E existem algumas coisas que a palavra de Deus nos ensina, que se nós vivermos e cumprirmos princípios, a nossa vida vai ser transformada, a nossa vida vai ser abençoada. E nós vamos receber promessas exclusivas de Deus para aqueles que cumprem e vivem princípios. Isso é maravilhoso. Mas antes de nós falarmos dos princípios que devem nortear a vida de todo cristão, de todo aquele que crê em Deus, de todo aquele que professa a fé em Jesus, daquele que quer revelar Cristo através da sua vida e que quer viver uma vida de paz e prosperidade. E quando eu falo em prosperidade, eu não me limito a riquezas, a uma vida luxuosa. Não, prosperidade é você ser abençoado, é você ter uma vida de muita prosperidade, com saúde, com bênçãos, com vitórias. E isso só uma vida com princípios, uma vida que cumpre princípios pode dar a você. Porque são promessas do nosso Deus exclusiva para aqueles que cumprem e vivem os princípios da palavra de Deus. São princípios milenares que já estão dando certo aí há milênios. Desde a fundação, desde a criação, o Senhor estabeleceu alguns princípios e aquelas pessoas que cumprem, vivem esses princípios, são abençoados e recebem as promessas de Deus. Então, se você quer ter uma vida diferenciada, se você quer ter uma vida assim, eu te convido a continuar sintonizado aqui na Rádio Acaraú FM e receber essa bênção que vem de Deus para a sua vida. Mas antes da gente viver princípios, nós precisamos fechar algumas brechas. Existem algumas brechas que nós abrimos durante a nossa vida, são coisas que nós aprendemos ali desde a nossa infância, coisas que vão colocando na vida da gente. Às vezes aprendemos com a nossa família, às vezes aprendemos na escola, às vezes aprendemos em vários lugares que nós frequentamos, e algumas coisas são ruins e formam o nosso caráter e não são boas. E essas coisas elas acabam sendo brechas em que nós damos legalidade para o inimigo trabalhar nas nossas vidas. E a gente precisa identificar essas brechas, fechar essas brechas para que ele não tenha mais poder sobre nós e para que a nossa vida seja transformada. Eu queria que você olhasse para você agora, olhasse para como foi o seu ano de 2022, olhasse para o que você espera do ano de 2023, porque se nós não fizermos nada, nada de novo vai acontecer. Mas se nós mudarmos as nossas atitudes, mudarmos a nossa vida, nós temos sim uma chance de ter um ano extraordinário, um ano magnífico, um ano como nunca tivemos, porque nós transformados vamos transformar o nosso ano, o nosso próximo ano. E a primeira brecha que eu quero
falar para você hoje, quero ver se você identifica essa brecha, quero ver se você vê se realmente isso acontece com você. É o orgulho. O orgulho é uma brecha que derruba muita gente. Em Provérbios 16, verso 18, diz assim: o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Ou seja, uma pessoa soberba, ela é facilmente abatida pelo Senhor. O Senhor Deus, ele tem prazer nos humildes. O Senhor não tem prazer numa pessoa orgulhosa, uma pessoa soberba. Isso não representa o caráter de um cristão, não representa o caráter deixado por Cristo, não representa o que o Senhor determinou para nós na palavra dele. Então o orgulho é algo que não deve estar na nossa vida, é uma brecha muito grande. Satanás, o inimigo das nossas almas, um dos pecados dele foi o orgulho. Ele se achou melhor do que Deus. Ele achou que ele poderia governar melhor do que Deus e que ele poderia subir ao céu, sentar no trono de Deus e governar melhor do que Deus. Ele queria o lugar de Deus. Isso por orgulho, por soberba, por se achar melhor. Então identifique, olhe para você, se ao decorrer desse ano, se ao decorrer da sua vida você acha que você é melhor do que alguém, ou você acha que você sabe mais, fala melhor do que alguém, cuidado, porque o orgulho, a Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo, mas a Bíblia diz que o orgulho vem antes da destruição e que o espírito altivo, ou seja, a soberba, antes da queda. Então é um caminho próximo de dar errado. Se você quer que dê errado, seja orgulhoso. Agora, se você quer que dê certo, seja humilde, porque os humildes de espírito verão a Deus. Outra brecha que nós devemos fechar é a falta de perdão. Nós devemos olhar para nós, existe alguma coisa, alguém nos magoou tão profundamente que nós não conseguimos perdoar. Às vezes a pessoa que te magoou foi aquela pessoa que mais deveria te amar. A gente vê pessoas que não conseguem perdoar a própria mãe ou o próprio pai por coisas que cometeram, realmente coisas, atrocidades, coisas terríveis. E a pessoa guarda aquele rancor, guarda aquela falta de perdão, e aquilo bloqueia, trava a nossa vida. E nós vamos começar uma coisa, tenta fazer uma coisa, tenta fazer outra, e as coisas dão errado. Por que as coisas dão errado? Porque nós não liberamos perdão. Aí você pode estar pensando: nossa, Ariane, mas você não conhece a minha vida, você não sabe como é difícil. Eu fui abandonada pelos meus pais, eu vivi uma vida muito triste, eu passo fome, eu passo necessidade, a minha vida é muito difícil. E eu quero dizer para você que se Deus largou a sua divindade do céu e veio a essa terra e liberou perdão para mim e para você, que somos os maiores pecadores, quem dirá quem somos nós para não perdoar alguém que nos feriu? Ainda que esse ferimento seja muito doloroso, isso só dificulta a gente colocar para fora o nosso perdão. Mas o Senhor quer tratar isso hoje no seu coração. O Senhor quer tratar isso hoje aí dentro. Libere perdão, porque isso vai desbloquear a sua vida, vai destravar a sua vida. Sabe quando você não perdoa, você toma veneno esperando que o outro morra, porque você faz mal para você. Ficar guardando dentro de você mágoa só faz mal para você mesmo. Essa brecha precisa ser fechada hoje em nome de Jesus. Em Colossenses 3,13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Nós devemos perdoar o próprio. Assim, Pai, perdoa-nos a nós como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Como é que nós vamos receber perdão de Deus se nós não perdoamos? Se o Senhor Deus, sendo justo e santo, nos perdoa dos nossos pecados, quem somos nós para não perdoar? Então libere hoje, libere o seu coração hoje, seu coração para prosperar, para viver algo novo. E para isso você precisa desbloquear, destravar. Eu sei que é difícil, eu sei que dói, mas eu sei que você não está sozinho, que o Espírito de Deus vai te ajudar a liberar esse perdão em nome de Jesus. Porque o ano que vem não vai ser bloqueado nem travado, mas o ano que vem vai ser diferente. Vai ser liberto pelo poder do nome do sangue de Jesus.
Outra brecha que você precisa fechar é a brecha do medo. O medo, ele nos paralisa e nos impede de agir. Como que uma pessoa que vive com medo, medo de tudo, medo de agir, medo de conversar, medo de falar, mistura ali timidez com medo e aquilo trava a vida das pessoas. Em João 4,18 diz: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O amor lança fora todo medo. E nós precisamos, se nós queremos viver o amor, nós precisamos não mais ter medo. O Senhor diz para mim e para você: sejam fortes e corajosos, não desanimes, eu estarei com você por onde você andar. Nós não estamos sozinhos, porque nós vamos temer. Se é o nosso Deus quem vai à nossa frente, vai abrindo o nosso caminho. Outra brecha que você precisa fechar é a da inconstância. Sabe uma pessoa inconstante? Uma pessoa inconstante é aquela que segue por um caminho, mas logo ela fica indecisa, não sabe o que fazer. Aí o inconstante, ele pode até começar alguma coisa. Ele começa um projeto, ele começa alguma coisa, uma faculdade, ele começa um relacionamento, mas ele desiste no meio do caminho. Sabe por quê? Porque ele é indeciso, porque ele não vê as coisas do jeito que ele planejou. Então logo ele desiste. O inconstante, ele simplesmente muda de ideia facilmente. Chegou a primeira barreira, o primeiro impedimento, ele desiste logo. E ele não consegue concluir nada. Em Tiago 1,8 diz: pois é vacilante em todos os seus caminhos. O inconstante não aguenta a pressão e a perseguição. O inconstante, ele vacila em tudo que ele faz, em todos os seus caminhos. Logo desiste de lutar e retrocede. Então nós precisamos ser constantes, nós precisamos ser fortes e corajosos. E a palavra de Deus diz em Marcos 13:13 algo muito importante. Isso impacta muito na vida de uma pessoa que é inconstante. Olhe para você e veja se você é inconstante. Você começa alguma coisa e não termina, você começa alguma coisa e desiste no meio do caminho. A Bíblia diz que, olha só, Marcos 13:13, todos odiarão você por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. O inconstante, ele nunca vai perseverar. O inconstante, ele retrocede no meio do caminho na primeira batalha. Mas o perseverante é aquele que pode vir o que vier. Venha dificuldades, vem tudo, mas ele vence porque ele vai, em nome de Jesus, vencendo cada barreira, cada batalha, cada impedimento. Ele fecha, ele destrava, ele desbloqueia, porque ele confia no Deus que rege a vida dele. Então nós precisamos ser assim, pessoas perseverantes e constantes. Fecha a brecha da inconstância. E outra coisa que nós devemos fechar, outra brecha que nós devemos fechar é a brecha da nossa própria vontade. A nossa vontade, ela não tem que prevalecer, mas a vontade do nosso Deus, porque Ele é o dono do hoje, Ele é o dono do futuro, Ele é o dono do amanhã e Ele sabe o que é melhor para mim e para você. O próprio Jesus foi o maior exemplo de quem não fez a sua própria vontade, mas fez a vontade de Deus. Ele lá no Getsêmani, pronto para se entregar, ele disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, contudo, seja feita a tua vontade. E ele pediu que a vontade de Deus prevalecesse a vontade dele. E ele fechou essa brecha, porque a nossa vontade, ela geralmente é guiada pelos nossos sentimentos. E a Bíblia diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então não seja guiado pelo seu coração, mas seja guiado pela palavra de Deus e pelos princípios que norteiam a nossa vida e a vida de todos aqueles que confiam e acreditam no Senhor nosso Deus. Agora, eu acabei de falar para você as brechas que nós devemos fechar, que nós devemos bloquear, tirar da nossa vida. E agora eu vou falar para você os princípios que nós devemos viver, porque são esses princípios que vão liberar um caminho como nós nunca vivemos, um caminho de promessas, um caminho de milagres, um caminho de bênçãos. E o primeiro princípio que nós devemos olhar é o princípio da integridade. A palavra de Deus diz em Provérbios 20, verso 7, o justo anda na sua integridade, felizes são seus filhos depois dele.
Então o justo, aquele que conhece a Deus, ele deve andar na integridade. E a integridade, ela tá ligada ao seu caráter. E o caráter não é algo que você muda. O caráter são as características de cada uma pessoa, incluindo as suas qualidades, as suas fraquezas, os seus hábitos. Todos nós temos um caráter, mas nós temos que identificar se o nosso caráter é bom ou ruim. Se o nosso caráter não leva para um caminho bom ou para um caminho ruim. O caráter de Deus é imutável. Os princípios de Deus são inegociáveis. E assim deve ser na nossa vida. Nós não devemos negociar aquilo que é inegociável. Nós não devemos tornar comum aquilo que é santo. E a palavra de Deus é santa. Outro princípio que nós devemos seguir é o princípio da fidelidade. Quando nós falamos em fidelidade, nós falamos em mordomia. Quando nós falamos em fidelidade, em mordomia, nós falamos em zelo, em cuidado, em diligência. As coisas de Deus, tudo que Deus confiou em nossas mãos deve ser feito com maior cuidado, com maior zelo. O nosso tratamento, os nossos relacionamentos, começar dentro da nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, a nossa mente, o nosso corpo deve ser tratado com cuidado, a nossa alimentação, o nosso cuidado com as nossas emoções, com a nossa mente, tudo isso nós temos que estar ligados, nós temos que estar sintonizados e nós temos que olhar para tudo isso, para que nosso corpo, a nossa mente, os nossos relacionamentos, tudo isso sejam saudáveis. E para ser saudáveis, nós temos que ver esse princípio muito forte, sermos fiéis àquilo que nós acreditamos. E algumas vezes nós temos que dizer não para aquilo que nós gostamos, para viver aquilo que nós acreditamos. Então, a fidelidade, ela tá ligada a tantas coisas. Fidelidade no seu relacionamento com Deus, fidelidade no seu tempo de qualidade com a sua família, fidelidade naqueles recursos que Deus coloca na sua mão, fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Nós devemos ser fiel porque o nosso Deus, ele é fiel. E é um princípio que o Senhor nos ensina. Outro princípio muito importante que nós devemos seguir é o princípio da verdade. O princípio da verdade, ele está ligado à semeadura e à colheita. Porque o próprio Jesus declarou em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o Senhor Jesus, ele é a verdade. E não tem como eu plantar mentira e colher verdade. Eu preciso plantar a verdade para colher verdade. Eu preciso viver a verdade. Então eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu falo. Eu tenho que ter cuidado com aquilo que eu semeio, com aquilo que eu planto. Eu tenho que semear em terreno fértil. Por exemplo, quando você planta uma maçã, uma sementinha de maçã pequenininha, você sabe quantos frutos a maçã vai te dar? A árvore da maçã vai lhe dar, a macieira vai lhe dar. Você não tem noção. Você planta uma semente e uma árvore produz muitos frutos. Então uma palavra, algo que você semeia, você não sabe quantos frutos vai dar. E se você tem semeado errado, muitos frutos errados você vai colher durante a sua vida. Mas se você tem semeado certo, muitos frutos bons você vai colher durante a sua vida. Então semeie certo para colher certo. Cuidado com o que você fala. Não seja uma pessoa que reclama, mas seja uma pessoa grata a Deus por tudo. E coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Outro princípio muito importante na vida de um cristão é o princípio da fé. E quando a gente fala de fé, a gente precisa lembrar dos nossos sentimentos. Você sabe a diferença entre sentimento e emoção? Sentimento é aquilo que você sente. Você não tem controle. Vem alguma informação, alguma notícia sobre você e você sente algo. E emoção é o que você faz com aquilo que você sente. O que você faz? Porque às vezes chega uma notícia para você de alguma coisa que aconteceu e te dá um frio na barriga. O frio na barriga é um sentimento. Mas esse frio na barriga ou ele pode te paralisar, te bloquear, ou ele pode te fazer ser um combustível para você lutar mais. Então você tem que ver o que você faz com aquilo que você sente, com as suas emoções. E fé é isso, é certeza sem duvidar. É você colocar o pé e acreditar que Deus vai colocar o chão.
Você não está vendo tudo certo, mas você acredita que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você almeja, daquilo que você pediu a Deus. Então é isso. Nós somos responsáveis por todas as nossas ações. E nós somos responsáveis por aquilo que nós acreditamos. Nós devemos ter uma fé racional, entregar o nosso corpo a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então vamos fazer isso, vamos colocar a nossa fé acima de tudo, porque a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Então, se você é cristão e se você quer que o seu ano seja diferente, viva pela fé, pelo que você acredita. Não é o que você sente, mas é o que você acredita que vai transformar a sua vida. Outro princípio que nós vamos ver aqui é o princípio da honra. É um princípio tão importante, porque quando nós falamos em honra, tem ali um mandamento em Êxodo, no capítulo 20. Ali fala dos 10 mandamentos. E tem um mandamento que diz assim: honrará teu pai e a tua mãe, para que tenha vidas longas na terra e que tudo que você faça te vá bem. Então é um mandamento com promessa. Aqui, se nós não honrarmos o nosso pai e a nossa mãe, não tem como a gente ter uma vida abençoada, porque nós estamos ali desrespeitando uma autoridade que Deus estabeleceu sobre a nossa vida, e uma autoridade que começa na nossa casa, na nossa família. E o Senhor diz mais: não tem como eu e você ter uma vida abençoada e próspera se nós não honrarmos as autoridades que Deus estabeleceu sobre nós. A palavra de Deus diz em Romanos, no capítulo 13, aqui a partir do verso 1, ele fala a respeito das autoridades. E a primeira autoridade que Deus estabeleceu sobre a nossa vida aqui nessa terra foi o nosso pai e a nossa mãe. Nós devemos honrar os nossos pais. E o segundo, aqui olha o que Deus diz a respeito das autoridades: que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Então não tem como você ter uma vida abençoada, uma vida próspera, se você desobedece uma autoridade que Deus instituiu sobre a sua vida. Foi o próprio Deus, aqui nós acabamos de ler na palavra de Deus, que não há autoridade que não tenha sido instituída por Deus. Então foi Deus que estabeleceu essa pessoa que hoje governa sobre a sua vida. Nós temos algumas autoridades e nós temos que obedecer, porque isso é mandamento de Deus. E se Ele é injusto com você, se Ele quebra princípios, é Ele Deus, Ele vai pagar, porque todos nós prestaremos contas perante o tribunal de Deus. Não há quem escape do julgamento de Deus. Então é Ele Deus, a justiça de Deus virá, mas você precisa viver princípios e cumprir princípios, independente se a autoridade que Deus estabeleceu sobre você ela quebre, mas você deve cumprir, porque é mandamento de Deus. Outro penúltimo princípio importantíssimo da palavra de Deus é a respeito da adoração. Quando nós falamos em adoração, nós falamos da presença de Deus. E a presença de Deus é algo maravilhoso demais. E quando nós falamos em adoração, nós reconhecemos que a presença de Deus é tudo o que nós precisamos. E ali o Senhor estabeleceu alguns atos de adoração. E a palavra de Deus diz, desde a criação o Senhor estabeleceu algumas formas de adoração. E a primeira forma que Deus estabeleceu ali na criação foi o dia de sábado. E logo depois o Senhor fez ali, pediu para que Moisés construísse um santuário, semelhante ao santuário celestial, onde Deus habitaria no meio do seu povo, e ali seria um lugar de adoração. Então o santuário de Deus é onde a presença de Deus se manifesta. E aqui o Senhor disse para mim e para você, em João 4:24, a palavra de Deus diz assim para nós. João 4:24. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então nós precisamos adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. O Senhor Jesus subiu aos céus, mas deixou o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E nós devemos adorar o nosso Deus, porque o Espírito dele habita em nós. E quando nós adoramos a Deus, nós reconhecemos que a presença dele é o mais importante e que nós precisamos.
Nós carecemos da presença do nosso Deus. E a palavra de Deus também diz em Êxodo, no capítulo 20, não terás outros deuses além de mim, mas adorais ao único e verdadeiro Deus. Então nós devemos adorar esse Deus maravilhoso que deu a vida por cada um de nós. E o último princípio e mais importante, porque se eu falasse tudo, você perdeu tudo até aqui. Eu quero te falar o último princípio, quero que você guarde no seu coração, que você cumpra esse princípio, porque o Senhor Jesus, ele resumiu esse princípio, ele resumiu os 10 mandamentos em 2, e esses 2 está aí o princípio mais importante, que é o princípio do amor. O princípio do amor é tão importante. Jesus foi a maior prova de amor que já existiu. Foi um Deus que largou a sua divindade, veio a este mundo caído, cheio de pecado, e se entregou por amor a mim e a você. Deus, ele entregou o seu Filho por mim e para você. Em João 3,16, um verso muito conhecido diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o Senhor deu o que ele tinha de mais precioso, que foi por amor, para que eu e você tivéssemos direito à vida eterna. Mas ele pede que nós também amemos uns aos outros. E como que nós vamos amar as pessoas se nós não vivemos o princípio do amor? O Senhor deu amor, mas ele nos ensina a amar como ele amou, porque Deus é amor e ele quer que nós amemos uns aos outros. E como eu vou amar as pessoas? E o Senhor ainda pede mais: ame os seus inimigos e ore pelos que te perseguem. E se nós não tivermos a nossa vida transformada por Cristo, é impossível amar as pessoas que nos odeiam, porque nós não temos amor por pessoas que fazem mal pra gente. Mas por causa do amor de Jesus, esse amor tão grande, que envolve, que impacta a nossa vida de uma forma tão tremenda, é por esse amor que nós conseguimos, através da atuação do Espírito Santo de Deus em nós, nós conseguimos amar até mesmo os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam. Os últimos versos que eu vou ler com vocês hoje está em 1 João. Nós vamos ler aqui os capítulo 4. 1 João, capítulo 4, nós vamos ler o verso 7 e o 8. Diz assim: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, se nós não cumprimos esse mandamento, o mandamento de amor, nós não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. Então, ame sim, ame as pessoas que Deus colocou na sua vida, ame incondicionalmente. Quando nós amamos, nós reconhecemos o que Deus fez por nós. É tão grande, pulsa tão forte no nosso coração que nós não conseguimos ficar só pra gente. Nós temos que espalhar para o mundo inteiro esse amor e declarar, mostrar para as pessoas que amor tão grande é o do nosso Deus, o Deus que nós servimos. E nós declaramos que Jesus Cristo é amor e que ele veio a este mundo por amor, e ele veio por mim, por você. Ele veio para nos salvar, ele veio para nos curar, ele veio para nos libertar, para que a gente não perecesse no mundo de pecado, vivendo aqui coisas que são ensinadas a nós, vivendo aqui maldições, vivendo aqui uma vida de sofrimento que vai nos levar à morte. Não, não é isso. O Senhor Jesus, ele veio a esse mundo para dizer para mim e para você: olha, eu te amo tanto que eu me entreguei por você, eu entreguei a minha vida por você, para que você tivesse direito a uma nova vida, para que você amasse outras pessoas. Então vamos desaguar amor, vamos compartilhar amor, vamos viver amor e declarar que Jesus está voltando para buscar aqueles que acreditam nele, para viver uma vida eterna. Isso daqui não é o fim, a nossa vida não acaba aqui. Nós vamos ir para um lugar onde não haverá mais dor, nem sofrimento, porque as primeiras coisas se passaram e nós viveremos eternamente com o nosso Deus. E esses princípios que eu falei aqui para você, esses princípios, eles vão nortear a nossa vida por toda a eternidade. Eles dão certo desde a criação e vão dar certo por toda a eternidade. O princípio da integridade, fidelidade, verdade, fé, honra, adoração e amor.